Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite? Pode dar um brado de glória a Deus. Você já disse aí para 3 pessoas assim, ó, que bom que você veio. Hã? Não vi você falar não, mas é bom que você fale para esse irmão aí que é bom tê-lo na casa de Deus. Eu quero agradecer meu pastor por mais essa oportunidade que ele me proporciona de voltar a essa casa abençoada, no meio de um povo que sabe adorar, louvar, bendizer o nome do Senhor. E a presença de Deus já é notória nessa casa. Quantos sentem a presença de Deus? Amém? Então, queira ficar de pé para você abrir comigo a sua Bíblia, no capítulo 5 do Evangelho que escreveu João. João, capítulo de número 5. Nós vamos ver do verso 1 ao verso de número 9. João, Evangelho de João. Primeiro Mateus, Marcos, Lucas, em seguida João, capítulo 5, do 1 ao 9. Quantos estão comigo? Pode dizer amém? O texto diz: depois disso havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. O que eles estavam fazendo? A gente estava fazendo o quê? Tem uma palavrinha-chave aí. Estava o quê? Esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos. Quantos anos ele estava lá? 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Quantos podem dizer amém? Antes de você sentar, diga assim: não perca a esperança. Não, mas está fraquinho. Eu queria que você falasse como profeta para alguém que está do teu lado. Não perca a esperança. Mais forte. Não perca a esperança. Bata no seu peito e diga: eu não vou perder a esperança. Isso, toma o seu assento. Esse texto que eu acabei de ler, ele diz que havia um tanque lá em Jerusalém, em hebraico, chamado Betesda. E esse tanque tinha 6 alpendres. E o texto está dizendo que lá jazia uma grande multidão. Quando a Bíblia diz grande, é grande mesmo, é um superlativo. O texto está dizendo que havia lá uma grande multidão. E essa multidão tinha uma característica: todos eram enfermos. De maneira que o texto declara o tipo de enfermidade que eles tinham. Eles eram coxos, cegos e paralíticos. Observa bem que
o texto diz que todos estavam esperando. O que todos estavam fazendo? Todos estavam esperando, porque esporadicamente, de tempo em tempo, ninguém que estava ali esperando sabia o dia, sabia a hora, a semana, o mês, só sabia o ano. Sabia que de ano em ano descia um anjo naquele lugar, e o anjo ia naquele tanque que estava ali, agitava a água. O primeiro que descesse naquela água curava-se de qualquer sorte de enfermidade. Podia ser de coxo, podia ser de cego, podia ser de paralítico, surdo, mudo, qualquer tipo de enfermidade, se ele aproveitasse a oportunidade, quando o anjo agitava a água, de imediato ele era curado de qualquer enfermidade. Tinha um homem ali, e o texto retrata que esse homem tinha uma paralisia, ele era paralítico, distinto, por exemplo, do cego, que apesar de não enxergar, pode andar. Distinto, por exemplo, do surdo, que apesar de não andar, pode enxergar. Não ouve, mas pode enxergar. Diferente do mudo. Mas ele era paralítico. E ele retrata no texto que ele estava ali, o texto retrata que ele estava ali quantos anos? Quem se lembra? Não, quero escutá-los. Quantos anos? 38 anos. 38 anos, e o texto retrata que ele estava na mesma condição dos demais enfermos. Estava esperando. O que ele estava fazendo? Estava esperando. E aqui tem um ponto que eu queria falar com você nessa noite. O tema da minha mensagem é esse. Não perca a esperança. Você pode repetir comigo? Não perca a esperança. Por que você não pode perder a esperança? Por que eu não posso, nós não podemos perder a esperança? E às vezes as circunstâncias são tão adversas, os contratempos, os reveses, as turbulências, os ventos contrários, que assopram com ímpeto sobre a nossa vida. Às vezes, nós estamos diante de uma situação, humanamente falando, que transcende a nossa capacidade humana de solucionar a situação. A situação fugiu do nosso controle. E o texto retrata isso, que aquele homem tinha 38 esperando o anjo agitar a água, mas toda vez que ele ameaçava se mover, se arrastar para descer na água, ele diz que descia outro antes dele. No entanto, a despeito dele ter perdido 38 anos, é como aquela corrida São Silvestre no Brasil, tá? Ele já havia perdido 38 vezes a corrida. E aí é a corrida da fé, porque ele estava ali esperando pela fé, que se ele descesse naquela água, ele podia ser curado. E aí vem a pergunta, por que eu não posso perder a esperança? Por que você não pode perder a esperança, mesmo que a situação fugiu do teu controle? Ou seja, não depende mais de você, só depende de uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. E aí, como às vezes aconteceu com esse homem, ele estava esperando quanto tempo? Quem se lembra? 38 anos. E, na verdade, o maior calcanhar de Aquiles nosso, a maior pedrinha no nosso sapato, o maior calo no nosso sapato, é essa palavra esperar. Nós temos dificuldade de interagir com esse verbo, esperar. E por que nós não podemos perder a esperança? Porque se você perder a esperança, guarde isso,
Se você perder a esperança, você perde a fé. O que eu disse? Se perder a esperança, perde o quê? Perde a fé. Por que perde a fé? Porque a fé e a esperança, elas são irmãs gêmeas. Vou repetir. A fé e a esperança são irmãs gêmeas. E as mães que estão aqui sabem que uma gêmea ou gêmeos da mesma placenta são iguais. Sim ou não? Então, você não pode perder a esperança, porque se você perde a esperança, você perde a fé, porque elas são irmãs gêmeas. Elas coexistem juntas. Não tem como você dizer que tem fé sem ter esperança. Não tem como você dizer que tem esperança sem ter fé. Você precisa ter as duas coisas. Você tem, o texto diz, a definição de fé em Hebreus 11, diz assim, a fé é o firme fundamento do que não se vê. Agora, olha a esperança aí. E é a certeza do que se espera. Hello, vou repetir. A fé, ela é o firme fundamento do que não, o quê? Gente, o que não se vê. Ela não anda por vista. Aí o texto diz que, a despeito da gente não ver, quem tem fé tem a certeza do que está esperando. Não, você não entendeu, vou repetir. Se você tem fé, você tem a certeza de que você vai receber o que você está esperando. Porque a fé e a esperança são irmãs gêmeas. Elas andam juntos. Se eu perco a fé, eu perco a esperança, aí tem um agravante ainda. Se eu perder a fé, eu perco a oportunidade de agradar a Deus. Porque o texto diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então veja como é que é uma cadeia. Se você perder a fé, você perde a esperança. E se você perder a fé, você perde a oportunidade de agradar a Deus. E se você perde a oportunidade de agradar a Deus, você perde a força. Você fica fraco. Você fica vulnerável, frágil. Você fica debilitado. Por quê, pastor Samuel? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Toda vez que você alegra o coração de Deus, Deus retorna para você injetando força em você. Injetando coragem, ânimo, fortalecendo você. E a única forma que um ser humano tem para agradar a Deus é através da fé. Hello, vou repetir. A única forma de um ser humano igual eu e você de agradar a Deus é a fé. Porque sem fé, o texto está dizendo, sem fé, é impossível, é impossibilidade. É impossível qualquer um agradar a Deus sem fé. Por isso que eu não posso. Bata no teu peito e diga, eu. Não, quero que você grita isso. Eu não posso perder a esperança. Aí vira para alguém que está do teu lado profeticamente e diga, não perca a esperança. Não perca a esperança. Essa é a palavra da parte de Deus nesta noite, para mim e para você. E por que eu não devo perder a esperança? Porque Paulo disse assim, alegrai-vos na esperança. Hello, você veja como é que a esperança é importante. Independente das circunstâncias que não são favoráveis, muitas vezes, na sua vida, o apóstolo Paulo diz assim, ei, está ruim, está doendo, está machucando, está ferindo, está botando você para baixo, está te ridicularizando, está te achatando, está te aborrecendo, está te entristecendo. Aí Paulo disse assim, ei, alegra-se na esperança. Você está vendo como é que eu não posso perder a esperança? Porque, primeiro, a esperança é a irmã gêmea de quem? Não escutei. A esperança é a irmã gêmea de quem? Da fé. Uma não anda sem a outra. Você não pode dizer que tem fé sem ter esperança. Você não pode dizer que tem esperança sem ter fé. Certo? E se eu perco a esperança, eu perco a oportunidade de agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu deixo de agradar a Deus, automaticamente eu perco a força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Então, para me manter Deus alegre comigo e injetando força em mim, eu preciso da fé. E eu tenho porque ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. E na medida que você está ouvindo a palavra nessa noite, já está brotando mais fé no seu interior nessa noite. É de forma milagrosa que está aflorando fé dentro da gente nessa noite. E é interessante que Paulo disse, alegrai-vos na esperança. Por que ele disse? Porque no original, na língua original do Novo Testamento, que é o grego, a palavra esperança vem de uma palavra chamada elpis. Repete comigo essa palavra. Elpis. Eu quero escutar você falar. Elpis. Sabe o que significa elpis? Elpis significa expectativas alegres que vêm coisas boas aí da parte de Deus. É o sentido, o significado da palavra esperança no original grego. Então, por isso que eu não vou abrir mão da esperança. Mesmo que as circunstâncias não me sejam favoráveis, mesmo que tudo esteja na contramão dos meus ideais, dos meus projetos, dos meus sonhos, da minha vocação, da minha chamada, da bênção de Deus na minha vida, eu vou me manter em esperança. Quantos estão comigo? Levanta a mão e libera um brado de glória. Então, eu não devo perder a esperança, porque a esperança é elpis. Eu tenho que manter expectativas alegres, que vêm coisas boas da parte de Deus, e pode ser nessa noite. Eu vou profetizar de novo, pode ser na sua vida, essa noite que virá. Agora, quantos anos aquele homem estava esperando? Você observou que ele estava esperando 38 anos. O que eu quero dizer? Não tem nenhuma possibilidade, guarda isso, não tem nenhuma possibilidade de você e eu abraçar a bênção que Deus tem para nós sem relacionamento com este verbo esperar. Você pergunta para o Davi, chega para o Davi e diz, e aí, Davi? Poxa, você galgou o privilégio de ser o homem segundo o coração de Deus. Aí ele diz, rapaz, eu galguei esse privilégio. Aí você pergunta, e aí, Davi? Você galgou o privilégio do Filho de Deus, Jesus, carregar o seu sobrenome. O povo gritava lá em Jerusalém, Jesus, filho de Davi. Davi, como é que você conseguiu isso? Ele falou, rapaz, eu estava lá atrás do deserto, com umas poucas malhadas do meu pai, mal cheiroso, cheio de carrapato, carrapicho, porque eu ficava no meio do mato com aquelas poucas ovelhas. Apareceu um profeta lá em casa. E o profeta foi enviado de Deus. E ele disse que estava com a botija de azeite para derramar sobre o rei, que iria reinar nos próximos anos em Israel. E os meus irmãos estavam todos em casa. E passou os 7 diante do profeta. E o profeta disse, não é nenhum desses. E perguntou ao pai, Jessé, acabaram-se os mancebos? Aí o Jessé, que não acreditava no Davi, o Jessé diz assim, ainda falta. Olha essa expressão, ainda falta, era uma expressão de desdém, de descaso. Ainda falta o menor, que está lá com as poucas ovelhas. Aí o profeta disse, manda trazer ele. E me trouxeram na presença do profeta. O profeta derramou uma botija de azeite na minha cabeça e profetizou para mim que eu seria o próximo rei de Israel. Eu fiquei imaginando, amanhã, então, eu estou livre do carrapato, estou livre do carrapicho, estou livre do mato, estou livre do mau cheiro daquelas ovelhas. Que nada. No outro dia eu estava lá no mesmo lugar, como se eu não tivesse unção de rei nenhuma. E daí, Davi? Sabe quanto tempo que eu tive que esperar, pastor Samuel? Eu perguntando a ele. Aí ele disse, eu esperei 20 anos. Quantos anos ele esperou? 20 anos.
Então, se você pegar a galeria dos heróis na fé da Bíblia, nenhum deles tomou posse de algo da parte de Deus sem interagir com o verbo esperar. Todos eles tiveram que esperar. Você chega para o Isaac, aí fala, poxa, Isaac, tu ganhou o privilégio de ser filho da promessa. E tu ganhou ainda um nome que retrata riso. Teu nome significa riso. Você só vive rindo, dando gargalhada, de tão privilegiado que você é. Você é filho do Pai na fé, você é filho da promessa, e a promessa é que de ti vai sair várias nações. E daí, Isaac? Ele vai dizer, mas eu casei com a Rebeca. E aí? O que houve? Casei com a Rebeca, ela foi no médico. Depois que passou algum tempo a gente casado, e o médico disse, olha, lamento dizer que você tem a madre fechada, você não procria. A minha promessa estava na iminência de ser frustrada, porque eu dependia de que a Rebeca gerasse para se cumprir a promessa. E o que você fez, Isaac? Olha, mesmo eu sendo filho do Pai na fé, mesmo eu sendo filho da promessa, mesmo assim eu tive que orar insistentemente. Como é que você orou, Isaac? Orei insistentemente. Quanto tempo, Isaac? 20 anos. 20 anos. Sabe por quê? Porque ele casou com 40. Esaú e Jacó só nasceu quando ele tinha 60 anos. Então você vê, Davi esperou 20, Isaac esperou 20. Aí você fala com Abraão, e aí você, Abraão? Rapaz, eu estava com 75. Quando Deus falou comigo que ia me dar o filho da promessa, que é o Isaac. Quanto tempo você esperou, Abraão? Rapaz, eu já estava com quase 100. O ventre da Sara já estava amortecido. O meu corpo também já estava amortecido. Mas eu criei que quem prometeu era fiel para fazer cumprir. E valeu a pena? Valeu, porque eu esperei 25 anos. Mas, em compensação, eu comecei a ver o menino, a minha promessa, pulando dentro de casa, porque o nome dele significa riso. Então, você vai ver, o Davi esperou 20, o Isaac esperou 20, o Abraão esperou 25. Aí você fala com José, José, você colocou o anel de Faraó no dedo e governou o Egito? Ele falou, eu estava com 17 anos quando comecei a sonhar, e o sonho incomodou um monte de gente. E daí, depois? Rapaz, só com 30 anos que eu fui colocar esse anel no dedo. Quantos anos você esperou? 13. Aí eu pergunto para você que está aqui nessa noite, você só está aqui porque você não perdeu a esperança? Não, eu vou te elogiar e vou dar no queixo do diabo que apostou que você tinha perdido a esperança. Só a tua presença aqui já dá na cara dele que você não perdeu a esperança. Aleluia! Você não perdeu a esperança. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos anos o Davi esperou? 20. Quantos anos o Abraão esperou? 25. Quantos anos José esperou? 13. Quantos anos o paralítico estava esperando? E você já chegou a 38? Não, eu estou perguntando. Então, por que você quer perder a esperança se você ainda não chegou nos 38? Agora, é interessante é que ele estava esperando quanto tempo? Hello? Quanto tempo que ele estava esperando? 38 anos. Pela manifestação do sobrenatural. Porque tem alguma coisa que vai ocorrer na minha e na sua vida, não é por meios naturais. Por meios naturais, talvez seja impossível a sua legalização nesse país. Por meios naturais, talvez já seja impossível que você alcance os seus ideais, seus sonhos, seus projetos. Mas toda vez que você vem nessa casa, você está dizendo para Deus, Deus, eu não perco a esperança. Porque em qualquer culto desse, vai acontecer a manifestação do sobrenatural voltado para a minha necessidade. E ele, todo dia,
levantava de manhã o paralítico e dependia dos outros. Aí alguns de má vontade falaram, hoje você fica em casa que eu não vou te levar, não. Hoje eu estou ocupado e você dá muito trabalho te carregar até lá naquele tanque em Jerusalém, tem que subir aqueles 6 alpendres, e fica em casa, é melhor você ficar em casa. Já faz quantos anos? Faz 38 anos que você vai lá e volta e nada aconteceu. Aí ele falou, não, mas eu não posso perder a esperança. Eu vou voltar lá. Por favor, implorava, por favor, pega a minha maca e me leva para lá. E a decepção dele é que o anjo que agitava a água não falhava. Ou seja, o anjo só não dizia o dia, só não dizia a hora, a semana e o mês que ele vinha. Mas ele vinha todo ano e agitava a água, e vários já tinham descido naquela água e tinham sido curados de enfermidades. Passava por ele rindo, dando gargalhada e dizendo, aí, ó, estou livre daquele mal. Alguns paralíticos passaram por ele, estou andando, você está aí, ó, no chão, falido, arrasado, na lona, achatado. Você não tem a mínima chance de sair dessa, porque toda vez que você vai, desce outro na sua frente. Em outras palavras, talvez já ouviu até a palavra, desiste, não dá para você. Mas ele disse, não, vai chegar a minha vez. E eu profetizo para você nessa noite, que valeu a pena você ter vindo no culto dessa noite. Eu vou gritar de novo isso no seu ouvido. Valeu a pena você ter vindo no culto dessa noite. Alguma coisa sobrenatural vai acontecer nessa casa. A terra está fértil. Há uma fragrância dentro dessa casa. É a fragrância da rosa de Saron. É a fragrância do lírio dos vales. É o brilho da estrela da manhã. É o rugir do leão da tribo de Judá, que nunca perdeu uma batalha para Satanás. Ele está aqui nessa noite. Levante a sua mão e libere um brado de glória nessa noite. Aí ele estava lá. E aí ele é surpreendido. Jesus chega lá e faz uma pergunta óbvia, que se eu estivesse no lugar dele, eu era mal criado com Jesus. Jesus vira para ele, você quer ser curado? Aí eu falava com Jesus com malcriação. Eu diria, o senhor está me fazendo uma pergunta, o que eu estou fazendo aqui? O senhor acha que eu estou aqui à toa? Mas ele não responde Jesus o que Jesus perguntou. Ele diz assim, toda vez, ô Senhor, o meu problema é que toda vez que eu me arrasto para descer, alguém desce antes de mim. E eu sou sozinho, eu sou solitário. Mas eu vou te dar aqui um segredo dele. Toda pessoa que tem esperança pode ir embora o pai, a mãe, o irmão, o colega, o amigo, mas a esperança é a sua melhor amiga. Ela não te larga. Você pode largar ela, mas ela quer ficar com você. E ele dizia, eu só tenho esperança. Eu estou esperando há 38 anos. E quem espera, alcança. E alcança a manifestação do sobrenatural. Porque só o fato de descer um ser angelical naquele lugar, agitar a água, e qualquer um que descesse naquela água era curado de qualquer enfermidade, retrata que aquele lugar era lugar de manifestação do sobrenatural da parte de Deus. Como eu vim dizer que aqui é lugar de manifestação do sobrenatural da parte de Deus. E talvez você já frequenta esse lugar há tanto tempo. Talvez você já fez tantas campanhas quinta-feira, e talvez até agora você está como aquele paralítico. Já perdeu várias corridas da fé em prol do seu objetivo. Mas eu quero dizer que mesmo que não desça um anjo aqui, Jesus já desceu. Não, você não escutou. Vou repetir, mesmo que não seja um anjo, porque os anjos trabalham para nós.
Eles são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos para livrar nossos pés de tropeçar em alguma pedra. Por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles aqueles que temem a Deus. Para você ter uma ideia do trabalho dos anjos com você, todos os dias, 11 demônios tentam te arrebentar. Mas a Bíblia diz que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. É tão verdade que só hoje se atravessou no seu caminho, no mundo espiritual, um monte deles para fazer você quebrar a cara, ralar, chorar, mas Jesus te deu livramento e você está aqui nessa noite para adorá-lo. Levanta a sua mão e libera um brado de glória nessa noite. Mesmo que não seja o anjo enviado por Deus para o seu milagre, nessa noite, Jesus está aqui. E ele disse que aonde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria no meio. E aí ele pergunta, você quer ser curado? O rapaz disse, olha, eu tenho esse problema. Aí olha a palavra de Jesus, o texto diz que Jesus disse, pega a tua cama e anda. E tem uma tradução que diz, imediatamente ele começou a andar. Eu vim profetizar para você que o seu imediatamente pode ser hoje. Não, você não escutou. O seu imediatamente pode ser hoje. Por isso que vale a pena esperar. Ele esperou 38 anos, mas o imediatamente dele chegou. Então, não perca a esperança. Carrega essa mensagem no seu coração, alimenta a sua alma com essa palavra no seu coração. Eu aprendi uma coisa, Deus traz à existência o que não existe para nós através da fé. A fé é o firme fundamento do que a gente não vê e a certeza do que a gente espera. E Deus costuma trabalhar trazendo à existência pela fé o que não existe como se já existisse. Então, você tem que impregnar o seu coração, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio de coisas negativas, é o que a tua boca vai pronunciar. Mas se você encher o teu coração da palavra de Deus, você vai aprender a pronunciar. Eu comecei a ouvir o pastor das minhas meninas estão no Brasil, e o pastor delas estabeleceu um esquema com a igreja, um planejamento. Ele disse, olha, vocês vão levantar todos os dias, olhar no espelho, e vocês vão gritar assim, eu trago à existência, pela fé, em nome de Jesus, para mim e para minha família, amor, gozo, paz e alegria no Espírito Santo, em nome de Jesus. Vocês vão fazer isso todos os dias, ao levantar de manhã. Ele falou que nos domingos seguintes, que o povo começou a falar isso, fazia fila para dar testemunho do que Deus começou a fazer no seio das famílias. Por causa do poder da palavra. Você está entendendo? O poder da palavra está na língua. O que você pronuncia é o que você atrai. E aí Deus me deu algo para mim pronunciar com a minha família lá. Eu pronuncio o seguinte, sou uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aí eu digo, irrigada pelo Espírito Santo e pronta para dar fruto na estação própria. E a estação própria é hoje. E tudo que eu fizer, eu prosperarei em nome de Jesus. Se você quiser me copiar, só você levantar de manhã, olhar no espelho e dizer, eu sou uma árvore plantada, junto a ribeiros de águas, irrigada pelo Espírito Santo, e pronta para dar frutos, na estação própria, e tudo que eu fizer, eu prosperarei, em nome de Jesus. Aí você vai estar trazendo à existência o que não existe, como se já existisse, pelo poder da sua fé. Então, nessa noite é noite de esperança. E eu quero orar só por quem não perdeu a esperança. Vem para cá para o pé do altar,
para mim orar por você, pela sua família, para o seu imediatamente ser essa noite. Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, na sua saúde, nos seus business, na sua família, nos seus projetos, nos seus sonhos, através da sua esperança. Sai daí do seu lugar, vem para cá, dá um passo de fé, não vai ficar aí parado, porque você precisa mostrar para você mesmo a sua fé, trazer a sua fé. Vem para cá, para o pé do altar, gente. Vem para cá, para o pé do altar. Não fica longe do altar, não, porque aqui o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então, se você mostrou a sua esperança não ficando em casa e vindo para o culto dessa noite, Deus vai honrar a sua esperança. Ele vai liberar a sua vitória nessa noite. Solta aí. Nós vamos adorar primeiro, depois eu vou orar. Levanta a sua mão, ele vai liberar uma música aí para a gente adorar o Senhor. Levanta a sua mão. Eu queria que você mostrasse a sua esperança através da sua adoração. Aleluia! Porque há uma nuvem de glória pairada sobre nós nessa noite. Aleluia! Aleluia! Vai louvando, vai adorando, vai adorando. Daraguexá, Menácia, Jumanácia, Arébias. Aleluia! Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Só quem veio adorar, levanta as duas mãos. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa. Não estou escutando a sua voz, eu quero escutar a sua voz. Aleluia! Tem uma presença forte. Ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eita glória, tem uma glória pairada sobre nós. Vai dando glória. Vai dando glória para você atrair o seu milagre nessa noite. Vai dando glória, abre essa boca e vai dando glória. Juramandarábias. Aleluia! 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 Eu quero escutar a sua voz dando glória. Você vai atrair o seu milagre dando glória. Abraão foi fortificado na fé dando glória. Então vamos imitar a fé de Abraão. Vamos dar glórias. Aleluia. Aleluia. A última vez, solta aí. Aleluia. Aleluia. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. foi que eu nasci. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Negebandachai, namandará. Para te Louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Levanta sua mão direita.
Coloca a outra mão no coração e diga comigo assim: Deus, não, quero escutar a sua voz orando. Diga: Deus, aquele homem esperou 38 anos, mas o imediatamente chegou na vida dele. Ó Deus, tu sabes quanto tempo que eu estou esperando a manifestação do sobrenatural na minha vida, na minha família, na minha saúde, nos meus negócios, nos meus planos, na minha vocação. Então essa noite, Deus, ouvi a tua voz e a ordem foi para eu não perder a esperança. E eu vim ao pé do altar, movido por essa esperança. E agora é a hora, Deus. Agora é o momento de tu agitar as águas da minha vida e liberar o meu milagre para louvor da glória do nome de Jesus. Eu tomo posse da minha vitória nessa noite, em nome de Jesus. Diga que você tomou posse para adorar. Mais uma vez, para te adorar. Para te adorar, ó Rei Jesus. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez para te adorar, para te Adorar, ó Rei Jesus. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Levanta suas duas mãos e grita comigo assim: eu. Bata no peito, aliás, diga: eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, irrigada pelo Espírito Santo e pronta para dar frutos na estação própria. A estação própria é hoje, e tudo que eu fizer, eu prosperarei, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço ao seu irmão e diga para ele: não perca a esperança. Deus abençoe. Volte ao seu lugar. Já vou passar o microfone ao pastor. Meu pastor, posso falar aqui dos livros? Toma o seu assento, nobre. Gente, eu estou fazendo o lançamento para vocês aqui de um livro que eu escrevi esses dias. Está fresquinho, chegou do Brasil agora. E o título do livro é Nossos Motivos. Presta atenção no título. Nossos motivos não justificam nossa desobediência à vontade de Deus. Eu queria muito que você lesse esse livro aqui, porque eu falo dos motivos que levou Jonas a desobedecer a Deus. Deus mandou ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. As consequências que ele sofreu. E paralelo à história de Jonas, você vai conhecer a minha história. Você vai ver o que aconteceu comigo por questão de desobediência. E aí está aqui, Deus mandou que eu escrevesse para edificar as pessoas. E talvez você conheça muita gente desigrejada, que não vem mais à igreja, estão cheias de motivos pessoais,
falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal do povo de Deus, cheia de razões pessoais. Eu queria que você desse esse livro de presente para uma dessas pessoas, tá? Nossos motivos, para elas saberem, nossos motivos não justificam nossa desobediência à vontade de Deus, porque a vontade de Deus tem 3 adjetivos. Ela é boa, agradável e perfeita. Mesmo que eu não entenda, você não entende, muitas vezes ela é boa, agradável e perfeita. Então, vou estar ali na entrada, queria fazer uma dedicatória num livro desse para você, e você levar um desse de presente para dar para alguém. Esse aqui, descubra seu potencial na obra de Deus. Moisés disse, eu não aguento carregar esse povo, é muito pesado para mim. Aí Deus falou, vou te dar 70 homens para te ajudar. Aí Moisés ficou todo contente, Deus foi lá, tirou a unção dele para colocar nos 70 para provar que ele tinha um potencial que nem ele sabia que tinha. Tá? E finalmente esse livro aqui, alguns já têm aqui, mas se você não tem, Vencendo os 3 grandes inimigos da nossa fé. Olha quem é o carro-chefe deles, a ansiedade, aí depois vem o medo, depois vem a dúvida. Primeiro você fica ansioso, depois você passa a ficar duvidar de tudo e de todos, e depois o medo te paralisa. Esses 3 inimigos não aparecem de bata preta, garfo, chifre, com rabo, eles se manifestam de dentro para fora na vida da gente. E se você não quer perder a fé, que é a irmã gêmea da esperança, você precisa ler esse livro aqui. Eu vou estar ali na entrada, você pode usar o Zélio, o Vemo, e trocar um por uma oferta de 30, 2 por uma oferta de 50, e o kit aqui, $70, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos gritar bem forte, não perca a esperança. Não perca a esperança. Obrigado, meu pastor. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar a Deus. Amanhã, né? Vai estar conosco aqui a missionária Eliette, né? Não sei se vocês conhecem. Mas ela ligou essa tarde, entrou em contato conosco. E ela vai estar aqui trazendo uma palavra. Então, você que pode, venha, né? Nunca é demais ouvir uma palavra de Deus, amém? Nós vamos, e domingo, o nosso culto pela manhã. Venha, convide alguém para ouvir a palavra de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta noite, na tua presença, na tua casa, onde podemos ouvir a tua voz mais uma vez. E o Senhor falar conosco face a face mais uma vez. Leva o teu povo em paz para casa, em segurança. Coloque anjos ministradores de bênção, anjos guardando, livrando de acidentes, livrando de todo mal. Que a tua poderosa mão esteja estendida sobre cada vida. É que eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a doce graça e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, diz. Deus abençoe.